Nossa leitura encontra-se no livro de Gênesis, capítulo 18. O texto que lemos hoje nos apresenta uma das cenas mais profundas e teologicamente ricas de toda a narrativa patriarcal. Aqui encontramos Deus visitando Abraão, reafirmando a sua promessa e revelando ao mesmo tempo a sua justiça diante do pecado humano. O texto começa dizendo o seguinte: apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, no maior calor do dia. Gênesis 18, verso 1. Abraão está vivendo um dia aparentemente comum. O sol está alto, o calor é intenso e ele está sentado à porta da tenda. Nada indica que algo extraordinário está prestes a acontecer. Mas é exatamente nesse cenário cotidiano que Deus decide se manifestar. 3 visitantes se aproximam de Abraão e ele os recebe com hospitalidade imediata. Oferece água para lavar os pés, prepara pão e manda matar um novilho e serve uma refeição completa. Essa atitude revela algo essencial sobre o caráter espiritual de Abraão. Um coração pronto para servir. No contexto do Antigo Oriente, a hospitalidade era uma virtude essencial. No entanto, aqui ela ganha um significado ainda mais profundo. Abraão está sem saber plenamente, naquele momento, que estava recebendo o próprio Senhor. Esse detalhe nos ensina algo poderoso. Deus muitas vezes se revela no meio das experiências mais simples da vida. Mas então a conversa toma um rumo surpreendente. Um dos visitantes pergunta: onde está Sara, tua mulher? Abraão responde que ela está na tenda. Então vem a declaração que ecoa como promessa divina. Certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará luz a um filho. Verso 10 do capítulo 18. A promessa já havia sido feita antes, mas agora Deus especifica o tempo. Dentro de 1 ano, o filho da promessa nascerá. Mas Sara, ouvindo aquela conversa da porta da tenda, reage com algo profundamente humano. Ela ri. O texto diz: ela riu consigo mesma, pensando: depois de velha e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer? Esse riso não é um riso de alegria, mas de incredulidade. Para Sara, aquela promessa simplesmente ultrapassa os limites da realidade. E aqui encontramos uma das perguntas mais profundas de toda a Escritura. Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Essa pergunta atravessa os séculos e chega até nós hoje. Porque muitas vezes também olhamos para certas situações e concluímos que já é tarde demais. Tarde demais para restaurar um relacionamento, tarde demais para mudar uma história, tarde demais para ver um milagre acontecer. Mas Gênesis 18 nos confronta com uma verdade eterna. O que é impossível para o ser humano continua sendo plenamente possível para Deus. Agora, observe a transição que o texto nos apresenta. A primeira parte do capítulo revela a fidelidade de Deus em cumprir a sua promessa. A segunda parte revela a justiça de Deus diante do pecado humano, especialmente na narrativa que conduz ao juízo sobre Sodoma. Deus declara a Abraão o que está para fazer, revelando algo impressionante. Ele trata Abraão como um amigo, alguém com quem compartilha seus planos. Isso nos mostra que Deus não apenas cumpre promessas, mas também revela seu coração aos que caminham com ele.
E então acontece um diálogo extraordinário entre Abraão e Deus. Abraão começa a interceder por Sodoma. Ele pergunta: se houver 50 justos na cidade, Deus a destruiria? E se houver 45, 40, 30, 20, 10? Esse diálogo revela algo profundamente belo na vida espiritual de Abraão. Um coração que intercede pelos outros. Abraão sabia que a maldade de Sodoma era alta, mas mesmo assim intercede. Ele não pede justiça contra as pessoas. Ele pede misericórdia em favor delas. Esse momento mostra que quem anda com Deus aprende a refletir o coração de Deus. Agora pare por um instante e reflita. Quando você olha para as situações impossíveis da vida, sua reação é rir em incredulidade ou confiar no poder de Deus? Essa pergunta nos conduz a implicações espirituais desse capítulo. Primeiro, aprendemos que Deus visita a história humana. Ele não está distante ou indiferente. Ele se aproxima, fala, promete e age. Segundo, aprendemos que a incredulidade humana não anula a fidelidade divina. Sara riu, mas Deus não retirou a promessa. Terceiro, aprendemos que a comunhão com Deus nos leva à intercessão pelos outros. Quanto mais alguém conhece o coração de Deus, mais aprende a orar pelas pessoas ao seu redor. Agora pense nas aplicações práticas para o nosso cotidiano. Quantas pessoas vivem hoje rindo de promessas que parecem impossíveis? Quantas famílias perderam a esperança de restauração? Quantas pessoas acreditam que certas situações da vida nunca mudarão? Gênesis 18 nos lembra que Deus ainda entra na história humana. Ele ainda transforma impossibilidades em testemunhos. Ele ainda cumpre promessas quando tudo parece perdido. E talvez a frase mais poderosa deste capítulo seja exatamente a pergunta que Deus fez a Abraão. Existe alguma coisa difícil demais para o Senhor? Essa pergunta precisa ecoar em nosso coração, porque quando entendemos quem Deus é, aprendemos uma verdade transformadora. A promessa de Deus nunca depende da lógica humana para se cumprir. Guarde também estas frases. Deus visita vidas comuns para realizar obras extraordinárias. O riso da incredulidade nunca é maior que a fidelidade de Deus. Quem anda com Deus aprende a interceder pelo mundo ao seu redor. A impossibilidade humana é apenas o palco aonde Deus revela o seu poder. E agora fica a pergunta que pode transformar a sua forma de viver. Existe alguma área da sua vida onde você já concluiu que nada mais pode acontecer? Se existe, lembre-se, o mesmo Deus que visitou Abraão continua governando a história. Quando ele decide agir, até aquilo que parecia impossível se torna realidade. Se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe com alguém que precisa lembrar que nada é impossível para Deus. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.